Meu nome é Cameron, tenho 29 anos, e no dia 8 de setembro de 2022, morri em uma explosão na SpaceX, no Texas. Trabalhei na SpaceX por 6 anos como engenheiro de sistemas de propulsão. Comecei logo após a faculdade, cheio de grandes sonhos de ajudar a humanidade a chegar a Marte. Cheio de grandes sonhos de ajudar a humanidade a chegar a Marte. Minha esposa Elaine e eu havíamos acabado de comprar nossa primeira casa em Brownsville. Estávamos tentando ter nosso primeiro filho. Eu acreditava que estávamos construindo o futuro, sabe? Todos os dias, eu entrava naquela instalação sentindo que fazia parte de algo maior do que eu. Algo que transformaria tudo para a nossa espécie. Mas eu não estava ciente do que realmente estava acontecendo nos bastidores. Aquela manhã começou como qualquer outra. Café às 5 da manhã. Um beijo em Alana enquanto ela ainda dormia. Uma viagem de 30 minutos até a Starbase. Estávamos realizando testes finais nos motores Raptor para o próximo protótipo da missão a Marte. Tudo parecia normal. Verificações de rotina, revisões de dados. A habitual reunião da equipe. Eu estava na baía do motor quando aconteceu. Estávamos realizando um teste de pressão nas linhas de combustível quando algo deu catastroficamente errado. A explosão foi tão imensa, tão repentina, que eu nem tive tempo de sentir medo. No momento, eu estava olhando para meu tablet, verificando as leituras de pressão. No seguinte, tudo ficou branco. Mas aqui está a questão. Eu não perdi a consciência imediatamente. Senti um calor intenso, depois um peso esmagador no meu peito. Eu não conseguia respirar, não conseguia me mover. Lembro-me de pensar em Helena, sobre como eu prometi a ela que seria cuidadoso, sobre como discutimos nomes de bebês na noite anterior. Então, tudo escureceu. O que aconteceu a seguir alterou tudo o que eu pensava saber sobre vida, morte e nosso propósito na Terra. De repente, toda a dor desapareceu. Silêncio completo. Não havia mais peso esmagador, nem queimação nos meus pulmões. Senti uma leveza estranha, como se estivesse flutuando. E foi aí que percebi que estava flutuando. Eu estava olhando para o meu próprio corpo, preso sob metal retorcido e concreto. Sangue por toda parte. As pessoas estavam correndo em minha direção, gritando meu nome, mas suas vozes soavam tão distantes. Tentei chamá-los para dizer que estava bem, mas nenhum som saiu. Foi quando entendi. Eu não estava mais no meu corpo. Havia esse túnel de luz, mas não era como o clichê que você vê nos filmes. Era de alguma forma vivo, quente e acolhedor, mas poderoso além de qualquer coisa que eu já tivesse experimentado. Senti-me sendo atraído para ele, e não resisti. Pela primeira vez na minha vida, senti-me completamente em paz. Então eu o vi. Jesus estava de pé na luz, mas ele não era como eu imaginava de todas aquelas pinturas e filmes. Ele era radiante, brilhando com um amor incrível que eu realmente podia sentir me envolvendo. Seus olhos eram do marrom mais profundo que eu já tinha visto, cheios de uma compaixão tão grande que comecei a chorar imediatamente. Não lágrimas de tristeza, mas lágrimas de alegria e alívio, avassaladores. Cameron, ele disse. E sua voz era como mel quente misturado com trovão. Cada célula do meu ser reconheceu aquela voz, mesmo que eu nunca a tivesse ouvido antes. Estive esperando para te mostrar algo. Tentei falar, mas as palavras ficaram presas na minha garganta. Finalmente, consegui sussurrar, Senhor. Eu não entendo o que está acontecendo. Ele sorriu, e aquele sorriso continha mais amor do que eu havia sentido em toda a minha vida combinada. Você tem trabalhado tanto para levar a humanidade a Marte. Ele disse gentilmente. Mas você não sabe por que eles realmente querem ir para lá. O que você quer dizer? Eu perguntei. Foi quando ele me mostrou coisas que destruíram tudo o que eu pensava saber. Jesus acenou com a mão, e de repente estávamos em algo que parecia uma enorme sala de conferências. Mas esta não era qualquer sala de conferências que eu já tivesse visto. As paredes eram feitas de algum tipo de material escuro e brilhante, que parecia absorver a luz. Ao redor de uma enorme mesa de obsidiana, estavam figuras internos caros. Alguns eu reconheci como líderes mundiais, bilionários da tecnologia, pessoas que eu tinha visto nas notícias. Mas havia outros ali também, que não eram exatamente humanos. Isso é o que eles chamam de conselho, disse Jesus suavemente. Eles têm planejado isso há décadas. Assisti horrorizado.
enquanto essas figuras discutiam a colonização de Marte, mas não da maneira que falávamos sobre isso na SpaceX. Eles não estavam falando sobre planos de contingência para a humanidade ou avanços científicos. Eles estavam discutindo rotas de fuga. O despertar está acelerando mais rápido do que antecipamos, disse um homem que reconheci como um dos indivíduos mais ricos do mundo. Mais pessoas estão se voltando para a oração, buscando a verdade. Precisamos estar fora do planeta antes da colheita final. Um dos seres não humanos inclinou-se para a frente, seus olhos completamente negros. Marte servirá como nosso santuário quando o rei retornar. Podemos continuar nosso trabalho de lá, reconstruir nossa influência assim que a poeira assentar. Eu me senti mal. Jesus, sobre o que eles estão falando? Que despertar, que colheita. Ele colocou a mão no meu ombro, e imediatamente me senti calmo novamente. Marcos, há uma guerra espiritual acontecendo que a maioria das pessoas não pode ver. Esses seres, esses caídos, sabem que seu tempo é curto. Eles têm usado a ambição humana e a tecnologia para construir seu plano de fuga. Então ele me mostrou outra cena. Vi a instalação da SpaceX, mas de uma perspectiva espiritual. Havia entidades sombrias pairando ao redor dos edifícios, influenciando decisões, sussurrando ideias nas mentes dos engenheiros e executivos. A estunta, ulpeiloares, ultanamelau, ideias, vi como eles estavam guiando o projeto Marte desde o início, não para ajudar a humanidade, mas para criar um refúgio para si mesmos. A tecnologia que você tem desenvolvido, continuou Jesus, não é apenas sobre chegar a Marte. Eles estão construindo algo mais lá. Algo que lhes permitirá continuar enganando e controlando almas, mesmo depois que eu retornar para estabelecer meu reino na Terra. Vi instalações subterrâneas maciças sendo construídas em Marte por sistemas robóticos que haviam sido enviados para lá há anos, antes de qualquer anúncio público. Estas não eram estações de pesquisa ou habitats para colonos humanos, eram algo muito mais sinistro. Preparação para uma guerra espiritual em escala cósmica. Mas, Senhor, eu disse, minha voz tremendo, eu pensei que estávamos fazendo um bom trabalho, pensei que estávamos garantindo o futuro da humanidade. Seu coração era puro, Marcos, ele disse, com compaixão infinita. A maioria das pessoas trabalhando nesses projetos tem intenções puras. Elas foram enganadas. Assim como você foi. O inimigo é astuto. Ele usa os impulsos mais nobres da humanidade, o desejo de explorar, de crescer, de sobreviver, e os distorce para seus próprios propósitos. Então ele me mostrou algo que partiu meu coração completamente. Vi Helena sentada em nossa cozinha, orando por mim todas as manhãs antes de eu sair para o trabalho. Vi ela sussurrando orações de proteção sobre mim. Vi como suas orações simples e fiéis foram como um escudo ao meu redor, impedindo-me de ser atraído mais profundamente para o engano. Ela te salvou, ele disse. Suas orações mantiveram seu coração suave, mantiveram você buscando a verdade em vez de apenas avanço. É por isso que você está aqui comigo agora, em vez de estar preso com eles. Eu estava soluçando agora. Eu não tinha ideia. Eu pensei que era apenas bom no meu trabalho. Eu não tinha ideia. Eu pensei que tinha conquistado minha posição. Você a conquistou através das orações dela e de seu próprio coração buscador. Mas meu filho, preciso que você entenda algo crucial. Sua expressão se tornou mais séria. O plano do inimigo está acelerando. Eles sabem que mais e mais pessoas estão despertando para a realidade espiritual ao seu redor. Eles estão planejando levar as mentes mais influentes para fora do planeta, antes do meu retorno, para que possam se reagrupar e continuar seu engano de Marte. Ele me mostrou uma linha do tempo que fez meu sangue gelar. A colonização de Marte não estava planejada para décadas no futuro, como estavam dizendo ao público. Estava planejada para apenas alguns anos à frente. A primeira onda não seriam cientistas e exploradores. Seriam os elites do mundo, aqueles que estavam trabalhando com essas entidades sombrias o tempo todo. Mas há algo que eles não entendem, disse Jesus. E pela primeira vez ele sorriu novamente. Eles pensam que podem fugir de mim. Eles pensam que distância no espaço significa distância da minha autoridade. Eles não percebem que eu criei o universo. Não há lugar onde eles possam ir que eu não esteja. Então me mostrou a coisa mais incrível.
Vi Marte como ele realmente era. Vi Marte como ele realmente era. Não o planeta árido e morto que a ciência nos conta, mas um mundo que já foi vivo. Vi o que aconteceu lá antes, como outra civilização caiu nos mesmos enganos, como tentaram fugir para outros mundos quando o julgamento veio. A poeira vermelha que cobre Marte não é apenas óxido de ferro. São os restos de um mundo que escolheu a rebelião em vez do arrependimento. Isso já aconteceu antes, Marcos, disse Jesus tristemente. Através do cosmos, mundos se ergueram e caíram com base na mesma escolha. Eles servirão a mim ou servirão a si mesmos. Marte já foi verde e azul, cheio de vida, mas escolheram o mesmo caminho que a Terra está escolhendo agora. Eu estava sobrecarregado. Então a missão a Marte é tudo uma mentira. Não inteiramente, ele respondeu. Haverá descobertas científicas genuínas. Haverá almas corajosas que irão com corações puros, buscando expandir o conhecimento e a capacidade humana. Mas o verdadeiro propósito, a agenda oculta, é escapar da responsabilidade. Eles pensam que podem construir uma nova ordem mundial em Marte longe da minha influência. O que posso fazer? Perguntei desesperadamente. Como posso parar isso? Jesus segurou minhas mãos nas dele, e senti um poder percorrer-me como eletricidade misturada com amor puro. Você vai voltar, Marcos, mas não para parar a missão. Essa não é sua vocação. Você vai voltar para avisar as pessoas sobre o que realmente está acontecendo, para ajudá-las a entender que sua segurança não está em escapar para outros planetas. Sua segurança está em voltar para mim. Mas quem vai acreditar em mim? Protestei. Sou apenas um engenheiro. As pessoas vão pensar que estou louco. As mesmas pessoas que uma vez pensaram que Noé estava louco. Ele disse com um sorriso gentil. As mesmas pessoas que pensaram que os profetas eram loucos. Marcos, eu não preciso que todos acreditem em você. Eu só preciso daqueles que estou chamando para ouvir a verdade através de sua voz. Então ele me mostrou mais uma coisa que nunca esquecerei. Vi guerreiros de oração em todo o mundo. Pessoas que eu nunca conheci. Pessoas que estavam orando há anos para que as coisas ocultas fossem trazidas à luz. Vi o grupo de oração de Helena se reunindo todas as terças-feiras à noite em nossa sala de estar, intercedendo pelos trabalhadores em altos cargos que estão sendo enganados. Vi crianças na África orando para que as pessoas do espaço conhecessem Jesus. Vi mulheres idosas em igrejas rurais pedindo a Deus para proteger os jovens que trabalham com tecnologia perigosa. Eles têm orado especificamente por você, Marcos, disse Jesus, não pelo nome, mas por sua proteção e despertar. Suas orações são o que te trouxe aqui para mim hoje. Eu me senti tão pequeno, tão humilde, tão grato. Todo esse tempo, pensei que estava fazendo o meu próprio caminho no mundo, quando na verdade estava sendo sustentado pelas orações de estranhos. Há algo mais, continuou Jesus. A explosão que te trouxe aqui não foi um acidente. O inimigo tentou te matar porque seu papel em expor este plano é crucial, mas meus anjos desviaram o pior da explosão. O que deveria ter te vaporizado instantaneamente apenas te trouxe à beira da morte para que eu pudesse falar com você aqui. Ele gesticulou ao nosso redor, e percebi que estávamos em um lugar que era de alguma forma vasto e íntimo, cheio de luz, mas também acolhedor, como um lar amado. Este é apenas o limiar, ele explicou. Além daqui está a casa do meu pai com quartos que preparei para aqueles que me amam. Marcos, eu não quero nada mais do que te receber em casa agora. Você já sofreu o suficiente. Você poderia ficar aqui em perfeita paz, perfeito amor, perfeito descanso. Por um momento, a tentação foi avassaladora. A ideia de nunca mais ter que me preocupar, nunca mais ter que lutar com dúvidas ou medos ou dores, nunca mais ter que ver Helena chorar quando eu chegasse em casa estressado do trabalho, parecia o paraíso porque era o paraíso. Mas então pensei em Helena sozinha em nossa casa, provavelmente recebendo um telefonema agora que destruiria seu mundo. Pensei em todas as pessoas na SpaceX que genuinamente acreditavam que estavam trabalhando para o futuro da humanidade. Pensei nas crianças que cresceriam em um mundo onde as pessoas mais influentes haviam abandonado a Terra para sua própria sobrevivência. Eu tenho que voltar. Não tenho, eu disse, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Jesus assentiu solenemente.
Sua missão não está terminada, meu filho. Mas eu prometo isso a você. Todos os dias que você passar carregando esse fardo, eu estarei bem ao seu lado. Toda vez que alguém te chamar de louco, eu sussurrarei minha verdade em seu coração. Toda vez que você duvidar do que viu aqui, eu te lembrarei deste momento. Ele colocou a mão na minha testa. E de repente eu entendi coisas que nunca havia entendido antes. Vi como a tecnologia que estávamos desenvolvendo poderia ser redimida, usada para o bem, em vez de fuga. Vi como o desejo genuíno de explorar o espaço poderia ser separado da agenda oculta de fugir de Deus. Vi como a verdade poderia libertar as pessoas mesmo em meio ao engano. Lembre-se, disse Jesus enquanto a luz ao nosso redor começava a desaparecer. Eles podem correr para Marte. Eles podem correr para a galáxia mais distante, mas não podem fugir de mim. Quando eu retornar para estabelecer meu reino, será um reino cósmico. Todo joelho se dobrará na Terra, e em Marte e em cada canto do universo. A última coisa que me lembro dele dizendo foi: diga a eles que sua esperança não está em se tornar uma espécie multiplanetária. Sua esperança está em se tornar uma espécie redimida. Então tudo ficou escuro novamente. Acordei com o som de máquinas apitando e Helena chorando. Meu peito parecia ter sido esmagado por um caminhão. O que eu acho que basicamente foi. Havia médicos e enfermeiros por toda a parte. Todos falando ao mesmo tempo, dizendo coisas como impossível e sem danos cerebrais após 17 minutos. E precisamos fazer mais testes. Helena estava segurando minha mão tão forte que pensei que ela poderia quebrar meus dedos. Seu rosto estava vermelho e inchado de tanto chorar. Seu cabelo estava uma bagunça e ela era a coisa mais linda que eu já tinha visto. Marcos, ela disse, eles disseram que você tinha ido. Eles disseram. Apertei a mão dela com toda a força que consegui. Estou aqui, querida. Estou aqui. Mas eu não era a mesma pessoa que a havia beijado de manhã. Como eu poderia ser? Eu tinha visto além do véu da realidade. Eu tinha encontrado Jesus face a face. Eu tinha aprendido que tudo pelo que eu estava trabalhando era construído sobre uma mentira. Os médicos me mantiveram no hospital por uma semana, fazendo testes após testes, tentando descobrir como alguém poderia estar clinicamente morto por 17 minutos e acordar sem danos cerebrais, sem comprometimento cognitivo, nada além de algumas costelas quebradas e órgãos machucados que já estavam se curando mais rápido do que deveriam. Eu não contei a eles sobre encontrar Jesus, não a princípio. Eu sabia que eles queriam atribuir isso a alucinações por falta de oxigênio. Mas Helena sabia que algo havia mudado. Ela disse que eu parecia diferente, que havia algo nos meus olhos que não estava lá antes. Foi na terceira noite no hospital que finalmente contei a ela tudo sobre o conselho, sobre Marte, sobre o verdadeiro propósito por trás do projeto de colonização, sobre Jesus e seu aviso, e a missão que ele me deu. Helena ouviu cada palavra sem interromper. Quando terminei, ela ficou quieta por um longo tempo. Então ela disse algo que confirmou que eu havia casado com a mulher certa. Eu acredito em você, ela disse simplesmente. Tenho orado por 2 anos para que Deus te mostrasse o que realmente estava acontecendo naquele lugar. Eu podia sentir a escuridão ao redor disso toda vez que você voltava para casa. Foi quando soube que Jesus estava certo sobre as orações dela me protegendo. Eu deixei a SpaceX no dia em que saí do hospital. Oficialmente, disse a eles que precisava de tempo para me recuperar dos meus ferimentos. Extraoficialmente, eu sabia que não podia fazer parte da construção de cápsulas de fuga para anjos caídos. Alguns dos meus ex-colegas entraram em contato, preocupados comigo, achando que eu perdi a cabeça. Um cara, David, na verdade veio até mim e disse que estava tendo sonhos sobre figuras sombrias na instalação há meses, mas achou que estava apenas estressado. A parte mais difícil tem sido aprender a viver com esse conhecimento. Toda vez que vejo notícias sobre missões a Marte ou conquistas de exploração espacial, sinto esse peso pesado no meu peito. Eu sei que há pessoas boas trabalhando nesses projetos, pessoas com corações puros que genuinamente querem ajudar a humanidade. Mas também sei o que realmente está impulsionando a agenda nos níveis mais altos.
Helena e eu começamos a frequentar uma pequena igreja onde o pastor realmente prega sobre guerra espiritual e os tempos finais. Não o tipo de ensino louco e alarmista, mas a verdade bíblica sobre a batalha entre a luz e as trevas. Eu compartilhei meu testemunho lá, e as pessoas o receberam de coração aberto. A coisa mais estranha é como meu relacionamento com Deus mudou. Antes da minha morte eu acreditava em Jesus, mas era mais como uma apólice de seguro, algo que eu achava que provavelmente era verdade, e parecia uma boa ideia acreditar. Agora, eu o conheço pessoalmente. Eu falo com ele ao longo do dia como se ele estivesse bem ao meu lado porque, de certa forma, ele está. A oração não é apenas palavras que digo antes das refeições agora. É uma guerra. Helena e eu oramos todas as manhãs pela exposição de agendas ocultas, pela proteção sobre os cientistas e engenheiros genuínos que estão sendo enganados, por sabedoria para os líderes que ainda têm corações puros. Oramos para que as pessoas despertem para a realidade espiritual ao seu redor, antes que seja tarde demais. Comecei a anotar tudo o que posso lembrar do meu encontro com Jesus. Cada detalhe sobre o que ele me mostrou. Não sei o que devo fazer com tudo isso ainda. Mas sei que é importante. Talvez algum dia eu escreva um livro. Talvez eu comece a falar em igrejas. Talvez eu apenas continue compartilhando minha história a uma pessoa de cada vez. O que eu sei é isto. A elite deste mundo pensa que pode escapar para Marte quando as coisas ficarem ruins aqui na Terra. Eles pensam que podem construir uma nova civilização sem a interferência de Deus. Mas eles estão errados. Jesus é o Senhor de todo o universo, não apenas da Terra. Não há lugar onde eles possam correr que sua autoridade não alcance. A verdadeira questão não é se a humanidade se tornará uma espécie multiplanetária. A verdadeira questão é se nos tornaremos uma espécie redimida. Vamos nos voltar para nosso Criador antes que seja tarde demais, ou seguiremos o mesmo caminho que destruiu Marte há muito tempo. Recebi uma segunda chance na vida para compartilhar essa mensagem. Nem todo mundo que tem uma experiência de quase morte recebe uma missão tão clara, mas a minha não poderia ser mais clara. As coisas ocultas devem ser trazidas à luz. O engano deve ser exposto. As pessoas precisam saber que sua esperança não está em escapar para outros planetas. Sua esperança está naquele que criou todos os planetas. Se você está ouvindo isso e trabalha na indústria espacial, quero que saiba que não sou contra a exploração espacial. Não sou contra o avanço científico. Não sou contra o avanço científico. Mas sou contra usar essas nobres buscas para esconder um plano de fuga para as pessoas mais malignas do mundo. Faça perguntas. Ore por discernimento. Preste atenção em quem realmente está dirigindo a agenda. E por quê? Se você está ouvindo isso e acha que parece loucura, eu entendo. 6 meses atrás, eu teria pensado a mesma coisa, mas eu vi o que vi, e não posso deixar de ver. Jesus é real. A guerra espiritual é real. E os planos sendo feitos em salas de reuniões secretas ao redor do mundo são mais sinistros do que a maioria das pessoas pode imaginar. Mas aqui está a esperança que quero deixar com você. Deus vence no final. Eu vi um vislumbre do seu reino. E é mais bonito do que qualquer coisa que poderíamos construir em Marte ou em qualquer outro planeta. Ele não está surpreso com seus planos de fuga. Ele não está preocupado com sua tecnologia avançada. Ele tem se preparado para este momento desde a fundação do mundo. Sua segurança não está em fugir para outro planeta. Sua segurança está em correr para os braços daquele que te ama o suficiente para morrer por você. Sua esperança não está em se tornar uma civilização que viaja pelo espaço. Sua esperança está em fazer parte do reino eterno de Deus. A contagem regressiva para algo já começou, mas não é uma contagem regressiva para a colonização de Marte. É uma contagem regressiva para o retorno do rei. E quando esse dia chegar, todo joelho se dobrará na Terra, em Marte e em cada canto do universo. Não coloque sua confiança nos planos dos homens. Coloque sua confiança no plano de Deus, porque eu prometo a você, o plano dele é o único que vai ter sucesso no final.